Só de curiosidade, aqui estão guardadas as válvulas dele. Todas aqui. Olha o tamanho da retificadora, é uma 5U4. Essa é a retificadora. Uma peça realmente assim, para correntes um pouco mais altas. Ela consome no filamento 3 amperes e tem uma corrente de pico de placa de 1 ampere. Nesse momento eu não encontrei a tampinha que faz o seletor de tensão, então eu liguei um cabo para continuar os testes, depois eu encontro e coloco a peça correta aqui. Uma curiosidade, quando estamos falando de Brasil, é muito comum existir dois tipos de tensão. Uma que não é tão comum em residência, que é os 220 volts. Então, seleciona a posição 220 e está tudo certo. Mas a outra tensão não é 110. Existe uma tradição popular de se falar em 110 volts, Brasil. Mas o correto é 127. Isso por questões do sistema trifásico, a tensão entre uma fase e outra é 220 volts, a tensão entre uma fase e neutro é a raiz quadrada de 3 menor do que fase-fase. Então, se fase e fase são 220, divide pela raiz quadrada de 3 dá 127. E é muito normal eu encontrar os aparelhos selecionados em 110. Isso, de novo, por causa da tradição popular que acha que a tensão brasileira é 110 volts. Isso não chega a destruir o seu equipamento, mas dá aquele aquecimentozinho a mais nos filamentos de válvula que não era necessário. Vai reduzir um pouco a vida útil dela. Nada espetacular. Mas, então, agora você já sabe que a tensão correta é 127. Como não existe essa opção 127 nesse aparelho, eu deixei na mais próxima, que é 125. E assim nós nos aproximamos muito dos 6,3 volts de filamento e da alta tensão que foi projetado o aparelho. Nada de exagero. E quando eu conectei toda a ligação aqui, acabei de ligar o aparelho para o primeiro teste. Você vê a lâmpada série brilhando em sua intensidade máxima. Isso é um sinal claro, muito claro, de curto-circuito. Eu não posso ligar esse aparelho diretamente na tomada. Tem alguma coisa muito errada aqui. Suspeito de algum cabo que encostou onde não devia. A princípio é isso, a lâmpada está brilhando demais. Quando eu coloco a segunda lâmpada, tem uma chavinha aqui para duas lâmpadas, as duas brilham na intensidade máxima. Então vou investigar em primeiro momento aqui a possibilidade de um curto-circuito. E veja só, eu tirei o transformador e o curto-circuito continuou. Então realmente tem um curto-circuito aqui. Não podemos culpar o transformador, pelo menos por enquanto. Tem alguma coisa errada aqui Por quê? O que acontece? O que esse chassi aqui tem? Ele tem a entrada de energia, vem aqui para a chave liga-desliga, sai daqui, vem para o conector da fonte, do transformador. Só isso. Nesse momento só tem isso e tem um curto-circuito. Então eu vou investigar isso que está acontecendo agora. Muito bem, depois de alguma pesquisa, descobri
qual é o defeito. O problema fui eu mesmo que criei, tá? Na hora de soldar aqui, esse ponto, que é o cabo de alimentação, esse outro cabo aqui, que é o que vai para o soquete lá, terminal que vai para a fonte, ele encostou aqui e provocou um curto-circuito. Então, na saída da chave liga-desliga que está aqui no potenciômetro, tinha um curto. O problema estava aqui. Então, eu vou passar fita isolante líquida, tanto nesse ponto de solda, como ali no cabo, para que isso não volte a dar curto-circuito. Você percebe que a borracha está fragilizada pelos anos, né? E isso facilitou o curto-circuito. E agora, sem curto-circuito, a lâmpada totalmente apagada. Minha lâmpada está ali, ó. O conjunto, as duas lâmpadas, eu estou com uma só essa aqui, de 60 watts, e se eu virar a chave, eu adiciono a lâmpada de 75 watts, o que derruba a resistência ohmica do conjunto. E agora eu não tenho mais curto-circuito nenhum. Eu vou até provocar um para o teste aqui. Eu vou pôr em curto e você vê que a lâmpada aí acende. Beleza. Não tem nenhum circuito ligado, eu fiz esse teste sabendo o que estou fazendo, certo? Não provoque curto-circuito a esmo no seu aparelho. Isso não é saudável. Eu sei que saindo da alimentação passa pela chave, da chave vem para cá, para esse conector e fim. Então se eu provoco o curto-circuito aqui com a lâmpada séria, ela acende. Só isso. Isso mostrou que eu tenho a lâmpada séria funcionando. Ela não está acesa porque não tem nenhum consumo. Agora eu vou reconectar esse circuito. Como eu tenho transformador isolador, não teria muito perigo, mas a gente não precisa contar com a sorte o tempo todo, né? Desconectado. Vou conectar o circuito do transformador, circuito de fonte. Não tem nenhum capacitor aqui. Nesse momento, nenhum capacitor. Então não tenho nenhum risco de choque elétrico. O transformador está de volta, a chave já está na posição ligada. Conectei e a lâmpada série apagada. Perfeito. Primeira coisa que eu vou fazer agora é verificar a tensão de 6 volts. 6 volts alternado, que é a tensão de filamento. Como esse aparelho, inclusive já comentei, esse par de fios aqui, da fonte, vai para uma lâmpada. Esse par aqui. Então eu devo encontrar os 6 volts nesse ponto. Muito cuidado, extremo cuidado, porque apesar de não ter a válvula retificadora ainda, apesar de ter o transformador isolador e a lâmpada série conectadas, eu já tenho alta tensão aqui. Então, se eu tocar inadvertidamente aqui em algum ponto, um grande choque elétrico vai acontecer. 6,8 volts, perfeito. A tensão de filamento está aqui. Um pouco mais alta porque não tem nada ligado. Então o transformador aliviado tem uma tensão ligeiramente mais alta. Agora eu vou olhar no datasheet, porque não lembro de cor, quais são as posições de primário do transformador aqui no soquete da válvula. Eu poderia muito bem virar ele de ponta cabeça, mas os cabos aqui são curtos.
e vou ver se a alta tensão alternada está presente. Primeiro teste aqui, eu coloquei nos pinos 2 e 8, que é o filamento dessa válvula, de 5U4, terminais 2 e 8. Como eu estou do lado de cima, eu tenho que contar ao contrário do que é contado normalmente. Normalmente a gente conta a válvula, os pinos da válvula olhando por baixo e no sentido horário. Como estou ao contrário aqui, né? Estou do lado de cima, eu conto ao contrário e tenho 5,3 volts, é uma válvula de 5 volts, perfeito. Como disse, tensão um pouquinho mais alta, porque o transformador não tem nada ligado. E agora nos pinos 4 e 6, eu tenho o transformador. E ele é relacionado provavelmente ao pino 8, que é a derivação central. Então eu vou deixar um ponto aqui no pino 8. Já vou alterar o multímetro para a maior escala possível. E agora eu tenho 1, 2, 3, 4, pino 4, lá com 280 volts. 280 volts alternado. Isso vai provocar um pouco mais de tensão contínua. Não exatamente a raiz quadrada de 2 a mais. Para quem está acostumado com semicondutores, você pega a tensão alternada, 280 volts, vezes a raiz de 2, essa é a tensão de pico, essa é a tensão que vai carregar os capacitores. Mas aqui nós estamos num circuito a válvula, e válvula tem resistência interna, então não dá exatamente a raiz quadrada de 2. Quanto exatamente depende do ponto de trabalho do diodo retificador. Então não dá raiz quadrada de 2, geralmente, e quando eu digo geralmente é porque há exceções, geralmente a tensão, a alta tensão depois dos capacitores é mais ou menos igual à tensão eficaz alternada. Então se aqui eu tenho 280 volts de tensão de eficaz na saída do transformador, eu estou esperando coisa em torno de 280 a 300 volts na tensão contínua, retificada, filtrada. Esse é um ponto, então. O outro ponto, o pino 6. Eu estou no pino 4. Pino 6. Também 279 volts. Tranquilo. Então, o transformador está funcionando perfeitamente. O próximo passo agora será colocar a válvula retificadora, aquela pequena gigante. Ela é uma retificadora de onda completa, veja, tem 2 diodos aqui dentro. E ver se tem alta tensão no circuito do rádio já. Por conta da lâmpada da bancada, nós não conseguimos ver aqui exatamente o brilho da retificadora, mas ela está trabalhando e medindo a tensão aqui em um ponto de alta tensão, que é, por exemplo, nesses capacitores. O circuito de alimentação é bastante complexo nesse aparelho, chega a alta tensão aqui, passa por uma filtragem, filtro pi, os capacitores aqui, o choque de fonte está escondido aqui atrás. Então o filtro pi é reativo com indutor. Depois tem algumas separações para circuitos de maior sensibilidade, né? Circuito de rádio, circuito pré-amplificador, circuito de equalização.
circuito amplificador do toca-disco, né? Então temos mais filtros Pi aí com resistor e capacitor com tensões menores. Mas como não tem carga nenhuma, todas as tensões se equalizam, todas ficam iguais. Eu medi entre terra, um ponto que eu tenho terra aqui, e os capacitores, esse ponto que eu tenho terra, e os capacitores, eu tenho lá 336 volts nesse momento. Aqui, 336 volts. Que é o que eu estava esperando. Lembra, 280 volts de tensão eficaz na saída do transformador, 330 volts sem nenhuma carga. Não tem nada ligado ainda, nada conectado. Não tem nenhuma válvula conectada e com isso não tem consumo. Isso que é interessante de um circuito a válvula, né? Quando você retira todas as válvulas, você acaba retirando todos os pontos de consumo e a fonte fica totalmente livre. Isso pode ser até um pouco perigoso. Se a tensão de trabalho dos capacitores for muito próxima da tensão da fonte, se você retira todas as válvulas, a fonte alivia, a tensão sobe. E isso pode ultrapassar a tensão máxima dos capacitores, que não é esse caso. Aqui os capacitores são de 450 volts e mesmo nos circuitos, nos subcircuitos, né? Como eu comentei agora há pouco, capacitor de 400 volts tem um subcircuito desse lado, tem outro do lado de lá. Os capacitores são de 400 volts de isolação, 400 volts para 330, tranquilo. Assim que eu começar a plugar as válvulas, essa tensão vai cair ao valor de serviço e aí os capacitores estarão até mais tranquilos. E falando em capacitor, eu tenho uma condição muito perigosa agora, né? Eu tenho todas as tensões ativas e, como eu disse, não tem carga. Assim que eu desligar o circuito, essa tensão permanece aí por muito tempo. Ela vai cair aos poucos por pequenos drenos de corrente, principalmente pela própria fuga interna dos capacitores eletrolíticos. Eu vou desconectar o circuito e assim que eu for retomar o trabalho, eu vou pegar um resistor e descarregar os capacitores. Por que não descarregar direto no alicate, por exemplo? Assim como assista os vídeos do Silvio Pinheiro, ele costuma explicar muito bem essas questões. Se eu provocar um curto-circuito nos capacitores, eles não foram projetados para correntes altas, eles foram projetados para funcionar como tanque de energia, como um tanque, como uma caixa d'água. Então, eu carrego ele aos poucos, eu descarrego ele aos poucos. Ele é como uma caixa d'água da sua casa. Você não vai esvaziar a caixa d'água de uma vez. Se isso acontecer, é um grande vazamento. E no caso dos capacitores, essa corrente muito alta provoca calor dentro dele. Corrente provoca calor, é lei da natureza, lei de Ohm. Isso pode danificar alguma coisa, eu posso romper uma conexão interna, eu posso arrebentar uma placa, um ponto de solda interno do capacitor de conexão de placas, eu posso provocar o aquecimento do eletrólito, então isso nunca é bom.